Exercício de número 5. O nosso exercício de número 5 diz o seguinte, ó, nos vértices A e C do retângulo de lados 3 metros e 4 metros, são colocadas cargas elétricas pontiformes, respectivamente, a carga A mais 12 microcoulomb e a carga C menos 12 microcoulomb, conforme mostra a figura a seguir. Está aqui a nossa figura, a representaçãozinha, ó, no vértice A, a carga A, no vértice C, a carga C, os lados do nosso retângulo, ó, 3 metros e 4 metros, tá? Aí, nosso vértice B e vértice D. Considerando K, 9 vezes 10 elevado a 9 newton vezes metro quadrado por coulomb ao quadrado, calcule os potenciais elétricos nos vértices B e D do retângulo. Então, eu quero os potenciais elétricos no vértice B. Potencial elétrico no vértice B e no vértice D do retângulo. E o trabalho da força elétrica que atua numa carga de prova, Qzinho, 2 microcoulomb, ao ser colocado no vértice B. No vértice B para o vértice D do retângulo. Tá. Olha só, primeiro então, ó, vamos encontrar o potencial elétrico no vértice B, depois a gente encontra o potencial elétrico no vértice D. Como tem duas cargas, potencial elétrico resultante. Então, potencial elétrico resultante aí, ó, vai ser igual à soma algébrica dos potenciais elétricos, tá? A carga QA. Quanto que vale a carga QA? Mais 12 microcoulomb. Vou colocar aqui, tá? Mais 12 microcoulomb. 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. Esse é o valor da carga elétrica QA. QC menos 12 microcoulomb. Menos 12 vezes 10 a menos 6 coulomb. Então vamos lá, o potencial elétrico vai ser igual ao potencial elétrico aqui no vértice B, tá? Então no vértice B, potencial elétrico no vértice B, potencial elétrico de A mais o potencial elétrico de C, V de A mais o V de C. Então potencial elétrico K0 vezes a carga A dividido pela distância, vou chamar de dA, mais K0 vezes QC dividido por DC. K0 aqui, eu posso colocar esse K0 em evidência. Então, potencial elétrico vai ser igual a K0, que multiplica QA sobre dA, mais QC sobre o DC. Então, a formulazinha, já demos uma arrumadinha aí, ó. Potencial elétrico, então, no vértice, potencial elétrico no vértice B, ó, VB, tá? Então, VB, K0, aqui a carga A, 12 vezes 10 a menos 6, a distância da carga A até o vértice B, a distância da carga, vou chamar aqui ó, de dA, a distância da carga A até o vértice B, 4 metros, mais QC, menos 12 vezes 10 a menos 6, menos 12 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância da carga C
até o vértice B, já que eu quero potencial elétrico resultante, potencial elétrico no vértice B, tá ali. Vou chamar aqui, ó, de DC. Então esse DC, 3 metros. Denominadores diferentes, se bem que aqui a gente consegue simplificar. Então olha só, VB, potencial elétrico no ponto B, 9 vezes 10 elevado a 9, 12 dividido por 4, 12 dividido por 4 dá 3, né? 3 vezes 10 a menos 6, mais e menos vai dar menos, 12 dividido por 3 vai dar 4, né? 12 por 3 vai dar 4, vezes 10 a menos 6. Então, potencial elétrico no ponto B, 9 vezes 10 elevado a 9, 3 vezes 10 a menos 6, menos 4 vezes 10 a menos 6, menos 1 vezes 10 a menos 6. Potencial elétrico resultante no ponto B, no vértice B, ó, 9 vezes menos 1, menos 9 vezes 10. Propriedade de potência de mesma base. Na multiplicação, a gente conserva a base e somos expoentes. 9 menos 6 vai dar 3. Então, o potencial elétrico no vértice B, gerado pelo sistema de cargas que contém a carga A e a carga C, menos 9 vezes 10 elevado a 3 volts. Depois ele pede o potencial elétrico no vértice D. Pediu para encontrar os dois potenciais elétricos, no vértice B e no vértice D. No vértice D, ó, potencial elétrico no vértice D. No vértice D, mesma coisa. Potencial elétrico resultante no vértice D é a soma algébrica dos potenciais. Deixa eu trocar a cor aqui. Vou chamar agora, vai ter que continuar chamando de VA e VC. Potencial elétrico resultante no vértice D, VD. Então, ó, K0 vezes a carga A dividido pela distância dA, mais K0, a carga C dividido por DC. Potencial elétrico resultante no vértice D vai ser igual a K0 e K0. Posso colocar esse K0 em evidência. Aí ficou QA sobre dA mais QC sobre o DC, tá? Esse DA e esse DC, vou colocar uma linhazinha. Na verdade não precisa, né? Vamos deixar assim mesmo. Então, potencial elétrico no vértice D. 9 vezes 10 elevado a 9. A carga A. 12 vezes 10 a menos 6. A distância DA. A distância de A até o vértice D. 3 metros, ó. De A até D. Então aqui realmente eu tenho que chamar de DA', ó. DA', aí, tá? Aqui também vou colocar um DA', DA'. Só para diferenciar, ó. Porque o nosso DA estava aqui. Eu chamei de DA aqui também. Continuando então, a distância da carga A ao vértice D, 3 metros. Mais a carga C menos 12. Menos 12 vezes 10 a menos 6. A distância do vértice C, da carga C ao vértice D, nós chamamos ali de DC'. DC'. É igual a 4 metros, ó, tá aqui, 4 metros. Então ele vem para cá
4 metros. Então, potencial elétrico no vértice D, 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica 12 dividido por 3, ó, dá 4, vezes 10 menos 6, mais e menos vai dar menos, 12 dividido por 4 dá 3, 3 vezes 10 a menos 6. Potencial elétrico resultante no vértice D, 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica 4 menos 3 dá 1, 1 vezes 10 a menos 6. Potencial elétrico no vértice D, 9 vezes 10, aqui 10 a 9, 10 a menos 6, propriedade de potência de mesma base. Na multiplicação, conserva-se a base e soma os expoentes. 9 menos 6 vai dar 3 volts, tá? Então, olha só. Potencial elétrico no vértice D, mais 9 vezes 10 a 3 volts, e potencial elétrico no vértice B, menos 9 vezes 10 elevado a 3 volts, tá? Aí ele fala o seguinte, ó, letra B. O trabalho da força elétrica que atua numa carga de prova, Qzinho, 2 microcoulomb, ao ser colocado do vértice B para o vértice D do retângulo. Eu vou apagar aí e a gente já encontra esse valor de trabalho aí, tá? Então, o trabalho da força elétrica Qzinho menos 2 microcoulomb ao ser colocado de B para D, do vértice B para o vértice D, de B para D. Vai sair de B e vai vir para o vértice D. Eu quero o trabalho realizado para levar uma carguinha de prova desse vértice B para esse vértice D. O trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carga do vértice B para o vértice D. Está aqui, ó. Trabalho da força elétrica que atua numa carga Qzinho, Qzinho positivo, 2 microcoulomb, Qzinho igual a 2 microcoulomb. 2 vezes 10 a menos 6 coulomb, ao ser deslocada de B para o vértice D. Olha só, formulazinha para trabalho. Formulazinha para trabalho. Trabalho da força elétrica. Trabalho da força elétrica vai ser igual ao Qzinho vezes o U. A carga de prova vezes a diferença de potencial. Então, trabalho da força elétrica vai ser igual ao Qzinho vezes a diferença de potencial entre o ponto B e o ponto D. Então, potencial elétrico de B menos potencial elétrico de D. Então, trabalho da força elétrica, Qzinho 2 vezes 10 a menos 6. Potencial elétrico no ponto B, no vértice B, menos 9 vezes 10 a terceira, menos 9 vezes 10 elevado a terceira, menos o potencial elétrico no vértice D, 9 vezes 10 elevado a terceira. Então, trabalho da força elétrica vai ser igual a 2 vezes 10 a menos 6, que multiplica menos 9, menos 18 vezes 10 elevado a 3. O trabalho da força elétrica vai ser igual a 2 vezes menos 18 menos 36 vezes 10, propriedade de potência de mesma base. Na multiplicação, conserva-se a base e soma os expoentes, menos 6 com menos 6 e 3, menos 3. Então, Joule ou
trabalho da força elétrica igual menos 36 milijoule. Reparem que o valor do trabalho deu negativo. Isso quer dizer que é um trabalho resistente. Trabalho resistente. É um trabalho que está sendo realizado contra a força elétrica, tá? Deu negativo, então quer dizer, indica que é um trabalho resistente, um trabalho que está no sentido contrário à força, à aplicação da força elétrica, tá? Está resolvido aí o nosso exercício número 5.